A paz do Senhor Jesus. Chegamos, né, gente, nessa terça-feira, né, hoje é dia 20 de dezembro de 2022, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Gente, pode ter certeza, se você está vivo é porque tem propósito de Deus ainda para acontecer na tua vida, tem algo de Deus para realizar, né, porque Deus, ele não faz a gente perder tempo. Deus, tudo que ele faz, ele tem um propósito, tem algum final, sabe? E vamos orar, né, gente? Hoje nós vamos falar sobre 1 Timóteo, né? Eu gosto muito das cartas escritas por Paulo, mas antes disso, gente, vamos orar para o Senhor Jesus estar de frente desse vídeo. Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Rei da Glória, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua permissão. Nós não somos dignos do Senhor, Pai, nós não somos merecedores de Ti, mas nós precisamos de Ti, Pai. Esteja conosco, Pai. Nos livra, Pai, de todo mal e que a Tua presença e a Tua graça venha envolvendo, Pai, a vida desta pessoa, Pai, que parou para assistir esse vídeo. É isso que nós oramos, é isso que nós agradecemos. No nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Né? A primeira carta de Paulo, a 1 Timóteo, né? Eu gosto muito, gente, dos livros finais da Bíblia, né? Porque ele cabe muito, né, o qual a gente vive hoje em dia, né? Que vai falar sobre os falsos mestres, as falsas doutrinas, né? E vai nos alertar, né? Nos dar um conselho referente ao qual a gente vive, né, gente? Porque nós somos seres humanos, nós somos limitados, né? Nós só vemos aquilo que é material, aquilo que é materializado, né? A gente só consegue ver aquilo que é colocado na nossa frente, mas dentro, atrás, a gente não consegue ver, né? E nós temos um Deus que vê tudo, né? Vamos ler a saudação. 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1 e 2, tá? Que diz assim a palavra do Senhor. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, misericórdia, nosso Senhor, estejam com vocês. Peço que vocês continuem na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé, né, gente? Isso aqui é muito interessante, né, gente? Porque hoje em dia, né, nós ouvimos falar sobre a respeito de que nós reencarnamos, né? Que a Vânia, ela viveu em outra era, em outra fase do mundo, né? Por exemplo, eu gosto de coisas antigas, né? Eu gosto de floresta, eu gosto de casas antigas, tudo que é antigo. Aí se eu for chegar para uma pessoa que ficam falando sobre essas coisas de lendas de antepassados, aí eles vão falar que a minha alma, ela é de uma idosa, é uma alma de uma pessoa que viveu em 1950, em 1960, né? E hoje em dia não é diferente, né? Hoje em dia nós sabemos que tem muitas religiões, tem muitas crenças, né, gente? Porque, gente, o mundo, ele está acontecendo, sabe? Tudo se repete, né? Coisas que aconteceram na época de Paulo, nessa época aqui que nós estamos lendo, e acontece hoje em dia, né? Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com amor que vem de um coração puro, né? A gente não podemos julgar, né? E de uma consciência limpa, de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis, né? Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve.
Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus, nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para os outros assassinos, e para os imorais, homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para o que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Né, gente? Quando nós lemos, né, o que nós acabamos de ler, não que a lei é feita para os marginais, a lei é feita para os imorais. Né, gente? Em resumo disso tudo, a lei é feita para o pecador, é feito para mim e feito para você. Sabe, gente? Ah, mas eu não roubo. Mas você tem práticas de moralidade. Ah, mas eu não roubo e eu não sou imoral. Mas você é mentiroso. Ah, mas eu não tenho nenhumas características que está escrito aí. E isso daqui, gente, é um resumo. Mas isso engloba todo o pecado. Sabe? Aqui Paulo, ele está botando em ênfase o que está acontecendo lá naquela época, né? Das coisas que estavam surgindo naquela época, né? Mas hoje em dia nós podemos mudar, né? Pessoas que falam mal da vida dos outros, pessoas que degrinam a imagem de outra pessoa, né? Pessoas que faz tudo que é contra o que diz a palavra de Deus, e entre outros, né, gente? Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Né? Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Né? Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e o de ter perseguido e insultado. Mas Deus tem misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Né, gente? Porque Paulo, né? Olha o ensinamento que ele teve. Né? Porque ele entendeu que ele não estava perseguindo as pessoas, ele estava perseguindo Deus, sabe? Então, muitas das vezes, quando nós, né, vemos pessoas que nos perseguem, que tentam nos parar, que nós viemos a entender que elas não estão perseguindo a gente, ela não está declarando guerra com a gente, ela está perseguindo e declarando guerra a Deus, o nosso Criador. Gente, pode ter certeza, se você tem vida com Deus, se você tem vida de oração, se você busca Deus, se você lê a Bíblia, não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada, porque tudo que vier contra você não vai ir contra você. Porque nós temos um Deus que está na nossa frente. Como tem outras religiões, aqui eu tenho um guia de esquerda, eu tenho um guia de direita. Eles não têm essa fé lá. E muitas das vezes nós temos dificuldade de ter fé em Deus. Gente, se vocês soubessem, gente, o quão poderoso Deus é, o quão rei ele é, sabe? Gente, foi dado para ele todo o poder, foi dado para ele a autoridade sobre todas as coisas. Deus deu para ele. Sabe? E Jesus, ele pode tudo. O nome de Jesus tem poder, gente. O sangue de Jesus tem poder. Sabe? E é por causa do sangue de Jesus que nós estamos respirando. É por causa do sangue do Senhor Jesus que eu pisco aqui agora. Que eu estou falando com vocês aqui agora. É por causa do sangue de Jesus. Sabe? Então que nós devemos ter fé. Sabe? Se porventura, né? Se você receber alguma afronta, né? Gente, não fique com medo. Ore a Deus, sabe? Eu sei que a nossa carne, ela é fraca em todos os sentidos. Ela vai ficar com medo, ela vai se acovardar, né? Ela vai sentir calafrios, ela vai sentir as energias ruins. Mas pode ter certeza que há um Deus de frente da sua vida. Sabe, não tem o que temer, gente, porque o mal, ele não está declarando guerra com a gente, está declarando guerra com o nosso Deus, né? Que é o Senhor Jesus. O ensinamento verdadeiro, e o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Né, gente? Se nós ler Coríntios,
né? Paulo vai falar que quando a pessoa ela é alcançada pela graça, é impossível não ter resultados, né? E ele diz aqui em 1 Timóteo que ele foi alcançado pela graça de Deus e nós vimos o resultado, né? Mas foi por esse motivo, e foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno e imortal e invisível, o único Deus. E eles sejam dados a honra e a glória para todo sempre. Amém. Né? Aí Paulo vai falar coisas referentes a Timóteo. Ele diz assim, ó, Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendesse a não blasfemar mais, né? Aí, capítulo 2. Conselhos sobre a oração. Em primeiro lugar, peçam que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus, a respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que todos os lugares e homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. A mulher cristã. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinam ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão que foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Né, gente? Eu queria falar sobre isso aqui, né? Que nós viemos lembrar, né, que a Bíblia ela foi escrita há muito tempo atrás. Quando Paulo está dando esse conselho, né, ele está dando esse conselho para Timóteo, né? Isso, gente, era costume daquela época, né? Se vocês estudarem, tá? Se vocês estudarem, gente, naquela época era muito difícil você encontrar mulheres que servem a Deus, que se dedicam a Deus, né? Infelizmente, naquela época se encontrava muitas mulheres promíscuas, né? Mulheres sem juízo, né? Então, por isso que Paulo, ele bota isso em ênfase, que as mulheres não venham falar, porque elas não tinham nada de bom para falar, ela não tinha nada de bom para dizer, sabe? Por isso que tinha essa autoridade, por isso que o homem, né, ele tinha essa autoridade, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, nós encontramos muitas missionárias, nós encontramos muitas pastoras, né? Mas naquela época era escasso, sabe? Isso vai do ensinamento de cada lugar, né? Tem lugares hoje em dia, se nós for para Irã, para Turquia, se nós for para alguns países, né, continua firmemente esse ensinamento, né, da questão das mulheres.
Mas aqui nós estamos no Brasil, né? Nós estamos em outro contexto, né? Nós estamos em outra realidade, né, gente? E é muita verdade isso. Quando a mulher ela não tem o que falar, quando a mulher ela não tem nada de sábio para dizer, é melhor que ela se cale. Isso serve para o homem também, né? Isso serve para o homem também, né, gente? Que vocês vão ficar com essa palavra, né? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E o Rei da Glória está voltando.